Vereadora Andréa Rezende, muito boa noite, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja bem-vinda. Muito obrigada, Nilton Pereira. Eu estou muito feliz de estar aqui na imprensa, do seu lado, porque a primeira vez que eu fui entrevistada por você, eu falei assim, gente, eu sonhava em ser entrevistada pelo Nilton Pereira. Meu Deus do céu. Mas eu tenho uma alegria ainda maior de chegar na imprensa e ver o seguinte: a Baby, além de apresentar o X da Questão, que é esse programa super respeitado, que fala de todos os assuntos, ela comanda a mesa de som. E a gente está acostumado a chegar nas rádios, não em detrimento de nenhum dos homens, que eles comandam muito bem a caixa de som, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê essas mulheres em esses lugares que comumente elas não estão. Então, parabéns, Baby, com essa voz que acalma a gente. E nós temos também o nosso amigo aqui cuidando do som. É o Loren Chama. Loren Chama. Dina é esse. Gente, curtiu. Tá aqui no Brasil, trabalhando. E hoje eu tenho que estar ainda mais atenta a tudo que vai ser falado aqui. Porque eu tô ao lado do Fausto. E o Fausto é uma autoridade na nossa cidade, falando sobre urbanismo, falando sobre as cidades, e eu tenho a alegria de ser membro da Comissão de Urbanismo lá na Câmara. Então eu estou aqui para ouvir e para aprender com ele. Tá certo. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, doutor Fausto Diego, boa noite, né? Prazer tê-lo aqui conosco também. Boa noite, Nilton Pereira, boa noite, Baby Neia, boa noite nossa vereadora Andréa, né? Sempre atuante e participante. Então, eu agradeço demais, né, a todos os ouvintes, e a gente pede a colaboração e a participação de todos, principalmente no que o Nilton Pereira falou, né, aqueles que possuem os lotes chácaras na cidade e os sítios de recreio. Então, fiquem atentos aí hoje, porque a gente vai passar muita informação sobre a audiência pública, né, que será realizada no dia 4 de maio de 2021, então, semana que vem, às 9 horas da manhã no Parque Ipiranga. E eu estou aqui, Nilton Pereira, para esclarecer e a gente poder informar sobre qual vai ser o objetivo dessa lei específica do lote chácara. Gente, Baby, estou coçando, estou com a língua coçando para dar uma notícia aqui. Né? Então vamos lá. Vai ser agora, porque saiu agora há pouco, não é? O resultado do leilão da privatização, da concessão da BR-153, né? Daqui com início as obras aqui em Anápolis até Aliança do Tocantins. Nós vamos falar sobre isso, não é no segundo bloco do programa, mas só para dizer, em primeira mão, porque a Rádio Imprensa sempre dá notícia em primeira mão, o governo federal acaba de bater o martelo, 2 empresas ganharam esta concessão e elas vão explorar aí esse eixo rodoviário norte-sul, que é uma, com toda certeza, um ponto a mais para o desenvolvimento socioeconômico e cultural de toda uma vasta região no centro do Brasil. Doutor Fausto, esta audiência pública, né, o que é que ela vai tratar, né? O senhor já disse que vai ser lá no Parque Ipiranga, né? Quem é que vai poder participar e o que é que vai ser tratado nessa audiência pública? A audiência pública, ela é demandada, né, pelo Estatuto das Cidades, tem uma lei federal que exige que qualquer lei relacionada ao urbanismo, ela tenha participação popular. Então a gente pede à população anapolina, em geral, qualquer pessoa que quiser participar, só entrar no site do município de Anápolis, digitar Anápolis no Google, vai aparecer em primeiro item lá, site de Anápolis. Você vai fazer sua reserva. Devido à pandemia, a gente está com esse cuidado, né? Para a gente programar, para a gente não ser surpreendido lá no dia. Então, é só fazer esse agendamento e a vaga vai ser disponibilizada. Principalmente aqueles proprietários dos lotes chácaras, que hoje eles estão no vácuo legal. Então, o que a gente tem hoje? Tem uma lei específica do plano diretor, que é uma lei específica, não, geral, só que ele não contemplou os lotes chácaras. Os lotes chácaras eram aqueles parcelamentos que, no início da lei federal de parcelamento, eles foram parcelados na zona rural. Só que muitos deles, 6 que a gente detectou, estão hoje dentro da malha urbana, eles estão dentro do perímetro urbano, envolvido por outros loteamentos. E neles são permitidos somente atividades rurais. Então, não é possível que um lote chácara, no meio de uma cidade, dentro de vários loteamentos ao redor, a gente permita atividades rurais que vão causar incômodo ainda maior para aquela população. Então, hoje ele está num limbo legal, num vácuo legal. Não pode liberar atividade urbana devido à peculiaridade da aprovação desses loteamentos e não pode liberar uma atividade rural que também vai causar todo o transtorno ali na população lindeira. Só para exemplificar, quem tem uma chacrinha, desculpa o termo, uma chacrinha dessa, uma chacarazinha dessa,
ele fica impedido, por exemplo, de ter ali uma pocilga, né, de criar porcos, ou cavalos, ou ter ali uma pequena granja? Como é que é isso? Pelo próprio Código de Posturas, Lei Municipal também complementar, é vedado dentro do perímetro urbano esse tipo de atividade. Então, tem duas leis chocando. Tem a aprovação desse loteamento que determina que nele sejam atividades rurais, entretanto, existem outras legislações que não permitem o uso rural dentro do perímetro urbano. Então, a gente está nesse choque legal. Então, nem uma coisa nem outra. Agora, o que é que vai ser discutido lá nessa reunião, nessa audiência pública, doutor? Não é? O que é que vai ser encaminhado nesse encontro? O encaminhamento é o seguinte: foi realizado um grande estudo dentro do plano diretor da cidade, os membros lá da diretoria de habitação, junto com toda a prefeitura, que tem membros de todos os setores, CMTT, postura, vigilância sanitária, meio ambiente. Então, todos esses membros fizeram um estudo e encaminharam com a cidade, que também tem um conselho que tem participantes da população e também membros da prefeitura. Dentro desse conselho foi elaborada uma lei específica para que a gente atinja a população proprietária desses lote-chácaras. Lote-chácara é aquele loteamento que lá na sua escritura vai falar assim: lote-chácara, tipo X10, do loteamento de chácaras ou sítios de recreio. Então, a gente está especificamente falando para essa população. Lote chácaras, lá na sua origem, então vai pegar a certidão de matrícula, a pessoa vai ter noção se ela está no lote chácara ou sítio de recreio. Se o senhor quiser, a gente até passa a denominação dos lotes chácaras que serão atingidos por essa lei. Mas os outros proprietários de lote chácaras que passaram por parcelamento, porque existem aquelas chácaras também que são glebas que estão dentro do perímetro urbano, mas que não foram nunca parceladas. Então, essas é outro caso. São tidas como imóveis rurais ainda. Exatamente. Eles são urbanos, mas ainda não definiu-se a atividade. Agora, tem alguma coisa a ver com a documentação do imóvel, né? A legalização? Não. Fundiário, não. Isso é uma questão só urbanística. Esses imóveis, já todos eles possuem matrícula. Entretanto, durante alguns anos, aconteceu da prefeitura liberar nesses lotes chácaras como se fosse um lote convencional. Nossa. Em 2019, a prefeitura foi questionada pelo Ministério Público devido à aprovação, o tipo de aprovação do loteamento de chácara, que era um lote maior na zona rural, com atividades rurais. Então, devido a todos esses fatores, o Ministério Público questionou: não pode ser liberado atividades conforme o lote convencional, vocês têm que criar uma lei específica. Então, isso foi debatido, foi levantado, foi estudado para a gente chegar numa proposta de lei. Essa proposta de lei que vai ser apresentada são critérios específicos de urbanização, de construção, de atividades permitidas, para o proprietário de lote chácara ele poder fazer seu comércio, poder fazer seu empreendimento, poder fazer, às vezes, sua habitação coletiva, seu predinho. Então, para poder liberar as atividades nesses lote chácaras que perderam as características de zona rural. É um assunto complexo e a Câmara Municipal certamente, né, vai estar envolvida. Vereador André, a senhora que é, né, da Comissão de Urbanismo, né, já chama atenção essa proposta, né, porque vai mexer com muita gente, né? Com certeza. Nós estávamos conversando aqui fora antes de entrarmos aqui, a importância de se discutir isso, de promover uma audiência pública, de incluir as pessoas nessa discussão, mas a importância também do poder público tomar essa atitude para propor essa alteração legal, porque eles estão vivendo num vácuo e aí eles nem têm condições de exercer as atividades rurais e nem têm condições de regularizar aquilo para as atividades urbanas. Então, isso precisa realmente ser regulamentado. Com certeza a Câmara vai participar, a Comissão de Urbanismo, nós vamos discutir esse projeto de lei na comissão, mas o primeiro passo, com certeza, pela lei, é a audiência pública, a gente incluir a sociedade nessa discussão, porque a audiência pública, como o Fausto aqui disse, qualquer pessoa pode participar, vai participar o Ministério Público, vai participar os órgãos representantes dessas questões, mas vai participar a população, aquelas pessoas que vivem diariamente esse assunto, para engrandecer e enriquecer, com certeza, a lei. Bom, a senhora é vereadora, mas é advogada também, mas certamente tem o conhecimento técnico, né, legal a respeito desses assuntos fundiários. Não é motivo para pânico, né? Que às vezes o dono da chácara, do sítio, doutor, tá lá agora ouvindo, falando: gente, será que eles vão mexer comigo, né? O que vai ser de mim, a minha chacrinha aqui? Eu tenho isso aqui há muito tempo, eu peguei de herança e tal. Não é esse o caso. O problema é uma questão mais administrativa, é isso? É uma questão que mexe com a população de verdade. Isso. Só que mexe no seguinte sentido, Newton Pereira. A pessoa hoje, ela vai pedir um uso para aquele terreno dela, um lote chácara, ela está nesse vácuo legal. Então, a prefeitura não permite nem o uso rural, nem o uso urbano. A pessoa quer construir um supermercado, uma mercearia, uma panificadora, e às vezes é necessário, devido ao tamanho desses loteamentos de chácara,
porque a pessoa vai ter que deslocar, fazer um movimento, né, que não era necessário, poderia ser permitido naquele local, principalmente porque ele não tem mais característica de lote chácara, ele perdeu a característica. Ele é um lote chácara dentro do perímetro urbano, dentro do zoneamento urbano, circundado por outros loteamentos. Às vezes acontece de um lado da rua ser o condomínio normal, convencional, pode aquelas atividades permitidas na rua, do outro lado, porque a pessoa, o contribuinte, tem uma escritura que fala lá que é lote chácara, ele não pode nada. Então a gente tem que regulamentar, tem que dar diretriz para a pessoa poder edificar, poder prosperar, né? Poder agregar valor ao seu imóvel. Né? Agora, para participar, a pessoa tem que se inscrever, não é? Nessa audiência pública. E aquele proprietário que está lá, aquele mais simplesinho, né? Está lá distante, tá, queria participar, mas eu não tenho internet, eu não sei como é que faz, tal, como é que eu vou ter conhecimento, né, dessas decisões? Como é que vai ser isso, doutor? A gente também tem um telefone de contato, que é o 3902-1694. É o número do plano diretor. 3902-1694. Então, a pessoa pode ligar lá também, se caso for nessa modalidade, né, da pessoa não ter esse acesso à informação, ele pode fazer a ligação lá e a gente faz agendamento para ela. Vou preparar o pessoal da recepção, isso foi uma surpresa até, Jairo, porque a gente não pensou nesse... Jairo tá lá, Jairo não é nem radialista mais. Me perdoa, Meu amigo de infância. Me perdoa, Nilton. Jairo é um amigo muito querido, né, mas ele tá afastado do rádio. Mas esse pensamento, né, dessa pessoa que não tem esse acesso, a gente não tinha pensado. Isso. Você me ajudou agora, o senhor me ajudou agora a dá uma saída para ele. Liga lá no 3902-1694. A gente vai fazer o agendamento para você. Que bom, a gente vai voltar nesse assunto aqui, Baby Neia, não é? Porque esse assunto é extremamente importante. A gente queria, por enquanto, agradecer ao doutor Fausto Diego da Silva. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Agora eu vejo que o principal de tudo é a audiência pública, que vai ser no dia 4 de maio de 2021. Que hora? 9 horas da manhã no Parque Ipiranga. 9 da manhã no Parque Ipiranga. Então, o senhor, a senhora, você que tem a sua chácarazinha aí, o seu sítio, não sabe se é mais chácara ou se já está no perímetro urbano, que a gente vê por aí, por exemplo, nesses loteamentos mais afastados, né? Algumas pequenas e até médias empresas instaladas ali, não é? Então, essas precisam se regulamentar, né? Com certeza. Tá certo? Esse é fundamental para essa população. Tá certo. A gente tem que ter uma destinação, um critério urbanístico para esse lote chácara. Tá bom, doutor Fausto Diego, muito obrigado, né, agradeço por nos visitar aqui. Fica à vontade, nós vamos prosseguir Estou à disposição, a conversa com a vereadora, mas o senhor fica à vontade, até para participar conosco. Agradeço a todos. São agora 18h22, né? E nós estamos aqui. Olha, o assunto é extremamente importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Covid-19 no segundo bloco, mas por enquanto a gente prossegue nesta conversa aqui amistosa, agradável, com a vereadora Andréa Zed, e para a gente saber mais detalhes, né, vereador? Esses 2 primeiros meses, já deu para sentir o trabalho na Câmara? A senhora já conhece isso, seu pai foi vereador, seu irmão foi vereador, né? Mas é diferente, né? O pai era, agora é a senhora, né? Como é que está essa convivência lá no Legislativo Anapolino? Posso me Vocês estão com saudade, estão com saudade de Jairo Mendes. Nilton, é o seguinte, tem sido desafiador. Na verdade, hoje é um dia assim, muito importante a gente vir aqui na Rádio Imprensa falar do nosso mandato, porque eu conto como 4 meses. 4 meses. Porque nós começamos a trabalhar assim que nós fomos eleitos, mas tomamos posse, né? E nós já estamos, mesmo antes dos trabalhos legislativos, começar a sessão, começar a comissão, nós já estávamos na Câmara. Então, nós estamos aqui hoje fazendo uma avaliação desses 4 meses. Isso. É desafiador. Como você disse, a minha família, ela esteve presente no Legislativo, eu sempre acompanhei o meu pai, sempre acompanhei o meu irmão, mas quando a gente senta na cadeira e é a gente que tem que fazer acontecer, é completamente diferente. Eu tenho aprendido muito, tenho conversado muito com os colegas, me dedicado a conhecer ainda mais os problemas da cidade, conhecer como funciona de fato o Legislativo, como que a gente pode realmente representar as pessoas ali, porque agora a gente tem um mecanismo. A gente tem um projeto de lei, a gente tem uma indicação, a gente tem uma moção de aplauso. Então, a gente agora sistematiza a forma que a gente pode representar as pessoas e que a gente pode também, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do Legislativo, como que a gente pode aproximar a população do que realmente acontece e dos sonhos que ela tem. Porque é o seguinte, o vereador é o político mais próximo do povo. É verdade. Quando a gente tem um buraco na rua, para quem que a gente liga? É pro vereador. Quando a gente não chega o IPTU na casa da gente liga pro vereador. Isso.
Quando a gente sabe que tem um problema acontecendo, que tem um lote chácara que não está regulamentado, a gente vai lá e liga para o vereador que a gente conhece. Isso. Então, o vereador é aquela pessoa que está ali do nosso lado. Então, o desafio de representar uma população igual a Anápolis, uma cidade com tantos desafios, mas também com tantas coisas boas, tem sido enriquecedor. Eu não diminuo as palavras aqui para falar que é a experiência mais marcante, mais profunda e mais enriquecedora da minha vida. Tem uma coisa que eu quero aproveitar em tempo, baby, né? A bem da justiça também, né? Pedindo perdão pela minha falha, registrar aqui a presença da publicitária Olívia Vilela, ela que é assessora da vereadora, está com ela aqui, não é? 6h30 da tarde, ela está carrada firme, né? Assessorando aí a vereadora. Porque tem uma coisa, vereador, que eu entendo que deveria ser desmistificada, essa questão da mulher na política, né? Ele fala, a mulher está lá para defender as mulheres, a causa das mulheres. Não é bem assim, não é? Então, muita gente fala, não, esse assunto é com vereadora só. Não, vereadora, ela é vereadora da cidade toda, não é só das mulheres, né? Como é que é isso para a senhora? Para desmistificar isso, né? Que, porque a vereadora, ou a deputada, ou a senadora tal, só defende as causas da mulher, violência contra a mulher, a saúde da mulher, da mulher, mas não é bem isso. A senhora cuida também de assuntos, né, difusos e coletivos, digamos assim. Com certeza, colocou um tema agora bem jurídico, bem da André, advogada. Isso. Nilton, com certeza. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando um vereador é eleito, na minha opinião, ele é eleito para representar toda a cidade de Anápolis. E aqui eu não defendo os 2.841 votos que eu tive. Eu defendo toda a cidade. E eu defendo todos os segmentos da cidade. Mas existe uma tendência, e isso, na verdade, é da ciência política mesmo, que começou a se ter uma segmentação de mandatos. Tal pessoa defende tal causa. Defende a causa animal, defende a educação, defende a saúde. E eu acho bacana e respeito esses políticos que fazem política de forma segmentada, porque eu acho que a gente precisa, sim, de representantes em todas as áreas. Mas eu, particularmente, fui eleita para defender toda a cidade e todos os temas. Defendo a causa da mulher? Defendo muito, porque eu acredito que é uma área que precisa ser defendida e que precisamos produzir políticas públicas para que isso seja assegurado e defendido. Mas eu defendo todas as áreas da cidade. Eu quero discutir a cidade. Tanto que me liga uma pessoa me falando sobre direitos deficientes. Semana que vem a gente tem uma reunião sobre isso. E eu atendo e vou produzir políticas públicas nesse sentido. Eu acho que a política ela tem que ser ampla e nunca restritiva. Exato. Bom, é claro que é muito cedo ainda para se falar, né, em resultados, né, 4 meses apenas de atividades específicas, porque a senhora já acompanha a política há mais tempo também, desde adolescente, eu me lembro da senhora, né? Acompanhando o papai Hamilton lá nas suas atividades políticas, mas agora a senhora é dona de um mandato conferido pelo povo, legitimamente conferido pelo povo, a senhora tem uma procuração da sociedade para agir, né, em nome dessa sociedade e propor, né, coisas, projetos sociais ou físicos, né, que beneficiem, que dê melhor qualidade de vida. Já deu para, assim, a senhora pelo menos imaginar, né, o que seria prioridade nesse início de mandato, né? Que áreas a senhora entende que sejam mais vulneráveis, mais carentes, mais necessitadas da ação política aqui em Anápolis? Com certeza. Nós fizemos uma análise social do que tem acontecido na cidade de Anápolis e nós elencamos 5 eixos temáticos para serem trabalhados nesse primeiro ano de mandato. Dentro desses eixos temáticos, a saúde, obviamente, que é um tema muito afeto nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia. E o que o nosso mandato em 4 meses fez em relação à saúde? Uma das primeiras ações como parlamentar, eu fiz a propositura da criação de uma frente parlamentar de enfrentamento à Covid-19 e o pós-Covid, a qual eu sou o presidente. Vice-presidente é o vereador José Fernandes, que a gente está acompanhando todas as ações da questão da Covid em Anápolis e também fiscalizando, cobrando o que a gente precisa de mais vacinas, a gente quer vacinar a todos. Segunda ação pontual sobre essa questão da Covid e da saúde, nós temos uma propositura de um projeto de lei na qual a gente coloca em Anápolis que se torna obrigatório uma lista de medicamentos disponíveis e indisponíveis ofertados pelo SUS impressa nos postos de saúde. Entendi. E esse projeto já foi aprovado em primeira votação. Segundo eixo temático que a gente definiu, obviamente, é a educação. Em tempos de pandemia é ainda mais desafiador a gente pensar na educação, em como vai ser feita essa volta às aulas, em como isso vai ser feito. E as ações do nosso mandato, nós começamos visitando
as escolas que estão sendo reformadas e ampliadas para a gente saber como elas vão receber a comunidade escolar. E nós defendemos também a volta às aulas, mas não só com os professores vacinados, mas com toda a comunidade escolar, o merendeiro, a faxineira, todo mundo, para todo mundo ter segurança. Depois foi o desenvolvimento social e econômico, que a gente sabe que com a pandemia, o que mais se afetou nesse caso foi as pessoas passando necessidade e a perca de empregos. Então, nós iniciamos uma série de discussões agora pela retomada econômica. Depois de um ano, a gente percebe que isso é importante. E o quinto, não menos importante, que você tocou na pergunta anterior, é o direito das mulheres, que a gente entende que precisa ser defendido e ampliado. Então, esses foram 5 eixos temáticos que nós vamos trabalhar. Claro que vamos trabalhar outras coisas, mas esses são a espinha dorsal do mandato até o final do ano. E é serviço demais, né? E, nossa senhora, é todo dia. Tem muita coisa para você fazer, né, Baby Né? Bom, isso mesmo. Bom, agora, certamente que, não é? Certamente que o ouvinte, o eleitor, eu quero lembrar também, bem, nós estamos nas redes sociais, né? Sim, nós estamos no Instagram, no Facebook, onde isso, você quiser. YouTube, se você quiser ver, rádio, além de ouvir a entrevista da vereadora, pode. A vereadora Andréa Rezende está aqui conosco nesta noite, no X da Questão, olha só que maravilha. O acesso está muito bom, né? A gente fica feliz, né? E o Lona Enchama, né, que está aqui operando esse sistema. Vereadora, agora, ainda sobre a questão de mulher, né? Eu tenho uma pergunta para a vereadora aqui. Não, o ouvinte, da dona Elza. O ouvinte é prioridade aqui. Aqui, olha, eu gostaria que a vereadora explicasse, por gentileza, sobre essa pós-Covid. Não entendi. A pessoa que teve Covid tem um suporte para acompanhar? A verdade, dona Elza, é o que nós queremos acompanhar. O que a gente estudou é que a Covid, ela deixa sequelas muito intensas na população. Eu tive Covid e até hoje eu tenho sequelas. Eu tenho cansaço, tenho respiração curta, tive inflamação nos nervos das pernas. Então, nós sabemos que precisamos estabelecer medidas de políticas públicas de saúde para tratar as pessoas na pós-Covid. Nós precisamos também estabelecer medidas de saúde para tratar psicologicamente as pessoas, porque nós sabemos que existem sequelas psicológicas também. E existem também os efeitos da pós-Covid, que é o desemprego, a fome, a falta de acesso a essas pessoas, porque a Covid, ela gera problemas da vida, e que é o mais importante que a gente deve suportar, mas ela exige problemas sérios na nossa economia. Então, quando eu falo de pós-Covid, eu falo dos efeitos de saúde, mas eu também falo dos efeitos sociais, das pessoas sem emprego, das pessoas sem acesso à educação, das crianças. Por isso que essa frente parlamentar, ela é uma frente que não se encerra ao final da pandemia. Ela tem muito trabalho, porque a gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo. Por exemplo, nós estamos há um ano sem aulas físicas, essa aula virtual. Isso. E agora é o momento do poder público tomar decisões sobre volta às aulas. Isso. E o legislativo, ele tem como obrigação participar dessa questão, levar a discussão para a sociedade, para a gente saber como que vai ser melhor. Tem muita gente que defende que não deve voltar às aulas de jeito nenhum enquanto não tiver todo mundo vacinado. E a gente entende também o quanto estão acontecendo danos educacionais, psicológicos dessas crianças em casas. E muitas vezes, a vida real, gente, não é que a casa tem 3 filhos, tem 3 smartphones, um ambiente lindo e controlado, alimentação e pessoas para supervisionar. Isso. A vida real são pessoas lá na ponta que às vezes não tem um smartphone para essas crianças estudarem. Isso. Que elas precisam ir para a escola para se alimentar. Isso. Então nós precisamos também somar todos esses efeitos e tomar decisões. É óbvio que o legislativo não vai determinar isso, mas o legislativo pode contribuir para essa discussão. E é isso que essa frente parlamentar, ela se propõe a fazer. O legislativo joga um papel extremamente importante, é um poder, né? Exatamente. É um poder constituído, um poder, nós vivemos no sistema regime republicano, o legislativo faz parte, não é? É parte ativa de tudo isso. A senhora, assim, pelo pouco tempo, né? Por esses 4 meses apenas, a senhora tem visto, assim, um desempenho bom da Câmara Municipal, né? Na discussão dos assuntos. É claro que a Covid hoje, ela parece que monopolizou praticamente todos os debates e discussões, mas a vida além da Covid, né? A cidade tem outras demandas, né? Tem outras carências, outras deficiências. Como é que a senhora está vendo isso, né? Esse desdobramento da prefeitura para atender a todas essas frentes? Eu tenho visto que de fato é muito difícil a gente sair do tema da Covid, porque ela afeta todas as outras áreas e é muito difícil, até a questão orçamentária mesmo, administrar tudo isso. Mas o prefeito Roberto Naves, ele tem conduzido de forma
muito eficiente, junto com o vice, o Márcio Cândido, tem construído ações em todas as áreas. Por exemplo, posso indicar aqui, nós fomos uma das poucas cidades que geramos cada vez mais leitos. Não tivemos pessoas que morreram por falta de leitos, por falta de medicação. Mas nós tivemos, paralelo a isso, nós estamos com várias escolas sendo reformadas e ampliadas na nossa cidade. Nós temos uma cidade que está lançando agora uma série de ações para a retomada econômica. Fomos a cidade que mais gerou emprego no estado de Goiás. Isso. Foi lançado hoje, se não me engano, para a semana que vem, um curso sobre empreendedorismo para ensinar as pessoas para esse novo normal, empreender nesse novo normal. Então, eu acredito sim que a prefeitura tem conduzido bem durante esse período da Covid, dentro da Covid e dos outros temas, e a Câmara tem sim, nós temos 14 novos eleitos, é uma Câmara muito renovada, com pessoas de diversas áreas, acredito que é uma Câmara com uma qualidade muito grande, e nós temos sim conseguido discutir as mais diversas ações. E você disse uma coisa que é interessante, que eu acho que é bom a gente trazer para cá. Foram só 4 meses, mas nós já tivemos alguns resultados do mandato. Vários vereadores com projetos de leis já aprovados. Isso mostra um legislativo eficiente. Porque para um projeto ser aprovado, o vereador tem que propor, passa em diversas comissões, passa numa comissão para analisar a constitucionalidade, passa em comissões temáticas. Então, nós tivemos diversos projetos de lei já aprovados. Então, mostra um legislativo eficiente. No nosso mandato, especificamente, nós tivemos um projeto de lei que cria um código emergencial em defesa das mulheres. E nós estamos com um projeto aprovado em primeira votação, que é esse projeto dos medicamentos. E na semana que vem, entra um novo projeto de lei já para aprovação, porque já foi passado por todas as comissões e aprovado, para discutir também um projeto de lei que cria um portal de serviços. Então, assim, nós estamos vendo que mesmo em pouco tempo, nós conseguimos produzir resultados. Fora as outras ações, as indicações, as frentes, mas assim, isso mostra que a Câmara está trabalhando, mesmo em tempos de pandemia, mesmo com lockdown, e isso é importante. E é importante isso ser falado no rádio para a gente prestar conta para a população. Porque o político, ele precisa fazer, mas ele precisa contar para as pessoas que tem sido feito, porque isso é feito para elas. Tá certo, parabéns pelo seu trabalho. Bebené, agende aí para a vereadora voltar aqui, vamos falar pontualmente sobre esses projetos dela, né? Verdade, sobre, retornar aqui novamente no X da Questão. Fica o convite no ar aqui para a senhora voltar aqui para a gente continuar falando sobre isso. Gente, na hora que vocês quiserem, é uma honra falar para a audiência qualificada que é de vocês, e uma honra falar com vocês. Imagina. Eu fico muito feliz quando a gente pode vir aqui informar as pessoas. Eu percebo, porque nós temos um projeto chamado André em Ação. Toda semana nós estamos em algum bairro falando de uma demanda. Então. E eu percebo assim, lá na ponta, que as pessoas têm muita coisa, muitos serviços que são oferecidos e eles não conhecem. Então, é muito bacana essa questão de informar. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns. Seja sempre bem-vindo aqui, vereadora.